Olá, professores, professoras da Rede Municipal de Ensino de São Luís. Eu sou Antônio Carlos, da Araújo Ferreira Advogados Associados, e a gente vem aqui trazendo informações do segundo processo, que foi ajuizado pela SAP, a Associação dos Aposentados, e também pela diligência que nós fizemos com um grupo de professores na segunda-feira, levando o abaixo-assinado, em que os professores pedem a suspensão, né, da questão do pagamento dos juros para os professores admitidos a partir de 2007, tá? Então esse é o nosso novo vídeo tratando essa questão aí do Fundef, que tem causado assim muitos comentários, muitas discussões, e a gente tem sempre aqui o objetivo de trazer informações mais claras, tentando informar a categoria de forma correta e para que cada professor possa tomar sua decisão, tá certo? Bem, em relação ao segundo processo que nós ajuizamos da ASAP, nós tivemos uma outra decisão adversa, né? E eu explico. O segundo processo, nós passamos o número, né? No vídeo anterior, a gente repete aqui, até para que as pessoas possam acompanhar. 083-0624, dígito 06.2024, na vara de interesses difusos e coletivos. Esse processo, o magistrado, né, da vara de interesses difusos e coletivos, ele entendeu por bem arquivar de novo esse novo processo, né, argumentando que a vara de interesses difusos e coletivos não era competente para decidir sobre essa questão do Fundef. No entanto, professores, ele inclusive chega a dizer que quem teria que decidir sobre a matéria seria o juiz federal, o juiz que homologou o acordo entre o município de São Luís e a União Federal. Só que tem um detalhe, nós já tínhamos feito o pedido pela associação lá na Justiça Federal de suspensão desse pagamento dos juros. Nós informamos ao juiz federal o que estava acontecendo aqui em São Luís, né, e pedimos que ele não liberasse o recurso em relação aos juros de mora que vem sendo pago aos professores a partir de 2007, admitidos a partir de 2007. O que foi que o juiz federal disse? Que isso tem que ser decidido aqui, pela vara de interesses difusos e coletivos. A gente ajuiza um processo junto à vara de interesses difusos e coletivos e o juiz da vara de interesses difusos e coletivos diz que não é ele que tem que decidir, é o juiz federal. Então vocês percebem, professores, que alguma coisa de muito estranha está acontecendo em relação a essa matéria. O juiz federal não quer decidir, o juiz da vara de interesses difusos não quer decidir, mas nós estamos levando, né, esse segundo processo. A gente vai recorrer, né, porque precisa ter uma decisão. Nós estamos entrando com um pedido em Brasília, né, para que o Superior Tribunal de Justiça decida quem é que tem que decidir a matéria. Se é o juiz da Justiça Estadual, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, ou se é o juiz federal. Um dos dois vai ter que analisar o pedido da associação em torno da divisão indevida dos juros aos professores admitidos a partir de 2007. Tá certo? Então, o segundo processo ele não vai parar. O primeiro nós deixamos porque nós precisávamos ajuizar o segundo processo para ter a análise da liminar. O juiz não analisou a liminar, extinguiu o processo, mas nós vamos recorrer dessa sentença de extinção, tá? E é aquilo que eu falei, a luta, a briga jurídica foi só iniciada, ela vai ter andamento nos tribunais. Quanto ao pedido de suspensão feito pelos professores
através de um abaixo-assinado, nós tivemos com a secretária especial do prefeito Braide, na segunda-feira, a professora Kênia, nos recebeu. Ela nos informou que o prefeito não estava na casa, né? Mas ela ouviu a solicitação dos professores, nós protocolamos as argumentações do abaixo-assinado. Eu agora há pouco olhei, o abaixo-assinado já tem mais de 800 assinaturas, né? Então, está havendo uma adesão muito grande, o que significa que nós temos uma parcela considerável da categoria insatisfeita com essa situação. Porque até então, parece que era só um grupo pequeno de professores, né, que estavam reclamando dessa divisão. Existia ali uma passividade da categoria, mas agora essa passividade acabou. Nós temos um número considerável de professores dizendo que não aceitam mais essa ilegalidade. Nós temos os aposentados, através da associação, dizendo que não aceitam essa ilegalidade, e o município de São Luís vai ter que se manifestar. Na verdade, professores, o município de São Luís já sabe que esse pagamento está sendo questionado, porque do primeiro processo que foi arquivado, ele foi intimado, né? Ele foi intimado, apresentou lá uns argumentos, falou daquela suposta, né, a audiência pública, que a gente diz que não, de pública não teve nada, só a secretária de Educação falou, não houve um contraditório, não houve um debate, tá? E ainda houve todo um processo de levar a categoria a aderir a essa questão, com argumentos errados, equivocados. E evidenciamos duas votações em que a categoria disse não para essa divisão errada, foi desconsiderado. Duas votações foram desconsideradas. As duas votações iniciais, a categoria foi taxativa de não aceitamos essa divisão com quem não está dentro do período aquisitivo, 99 a 2006. Mesmo assim, a secretária de Educação permaneceu com um discurso alegando que os juros pertencem ao município, que ele poderia fazer a divisão como bem entendesse, e se não fosse para os professores, o município ia aplicar em outros objetivos, né? Foi essa argumentação inaceitável, que não tem nada em lugar nenhum dizendo que o município é que é detentor dos juros. Foi essa argumentação que acabou levando a uma parcela da categoria lá a dizer que sim. Uma outra coisa que é importante relembrar, eu estava na suposta audiência pública, né? Eu presenciei tudo desde o início. Não houve a conferência de votos. Eles aceitaram uma votação de dedo em pé, cartão, sem conferir os votos efetivamente. Não houve uma conferência de votos. Eu não sei de onde que eles tiraram a decisão de que houve uma autorização de divisão desses juros da forma que está sendo feito. Ninguém conferiu o voto ali. Se eles aparecerem com uma planilha de votos agora, eles vão ter problemas porque a gente vai dizer é ilegal, é falsa, né? Porque ninguém assinou nada. Ninguém assinou nada nessa suposta audiência pública, tá? Não houve conferência de voto algum. Então, dizer que o município está fazendo isto autorizado pela categoria, esse discurso é falso. Esse discurso é falso. E a gente defende isso até o fim. Tá certo? Então, no primeiro processo, o município foi intimado. Ele sabe que os juros estão sendo questionados. O pagamento dos juros aos professores admitidos a partir de 2007 está sendo questionado na justiça. E vai permanecer sendo questionado. Tá? Infelizmente, e aí eu digo isso aqui porque tem um ditado que diz que ninguém sabe o que calado quer. Infelizmente, uma parcela da categoria, os ativos, dormiram muito no ponto. Talvez se nós tivéssemos essa mobilização dos ativos logo no início do ano, né, com a ida à prefeitura, um abaixo-assinado robusto, nós teríamos barrado esse pagamento.
pelo menos para discutir, para ser ouvida essa parcela da categoria. Mas, infelizmente, os ativos ficaram dormindo em berço esplêndido, deixaram só os aposentados na briga, os aposentados, inclusive, sendo desrespeitados, né, por uma parcela da categoria, e só foram acordar muito tarde, né? Mas eu volto a dizer, o abaixo-assinado, com a força que ele está tomando, pode trazer efeitos benéficos, tá, para essa luta. Então, nós falamos com a secretária do prefeito, ela encaminhou, tem um protocolo, eu vou colocar no final do vídeo, eu vou colocar alguns documentos importantes para vocês terem conhecimento, tá bom? Então, esse protocolo vai ser colocado do abaixo-assinado. Nós vamos colocar a decisão lá da Justiça Federal, né, para depois não dizerem que a gente está inventando história. A decisão da Justiça Federal dizendo que quem tem que decidir essa matéria é o juiz estadual, da Vara de Interesse Difuso e Coletivo. Essa decisão é anterior à decisão do juiz estadual, tá? Então tem a decisão lá, foi uma provocação da associação. A associação pediu lá na Justiça Federal e o juiz disse que essa matéria não era da competência dele. Então nós vamos botar o protocolo do abaixo-assinado, essa decisão do juiz federal e a petição do Ministério Público e da Educação, também pedindo que esses juros não fosse pago, né? Infelizmente, pelo que a gente sabe, o pagamento foi feito. É mais um dano, mais um agravamento do dano já causado aos professores dentro do período aquisitivo. E esses danos, professores, só tem uma forma de reparação: é a ação de cobrança, tá bom? Então, por isso que eu estava muito cauteloso na questão dos professores ativos, porque a gente precisava ter, né? Como foi muito tarde a mobilização, eu não tinha como dizer, ó, vamos suspender, vamos entrar com processo para suspender. Vocês estão vendo a dificuldade que a gente está tendo na questão dos aposentados. O juiz simplesmente não quer decidir sobre a matéria, dizendo que ele não é o competente, né? Nós entendemos que ele é o competente para apreciar a matéria. Mesmo porque nós não estamos tratando mais só do acordo que foi feito na Justiça Federal. Nós estamos tratando de danos materiais. Tá? E quando se processa o município de São Luís, a competência é da Justiça Estadual. Quando você pede uma indenização que o município de São Luís tem que lhe pagar, essa discussão não é na Justiça Federal. A Justiça Federal não é competente para decidir sobre a questão de reparação, porque já existe um dano na primeira parcela, existe um dano agora na segunda parcela. Quem tem que indenizar esse dano é o município de São Luís, não é a União Federal, não. A União Federal está cumprindo a parte dela no acordo, que é depositar o dinheiro. Tá? E esse depósito está sendo feito de forma regular. Então a Justiça Federal não tem nada a ver com reparação de indenização. Antônio Carlos, mas por que tu fizeste o pedido lá também? Eu pedi na Justiça Federal, professores, a suspensão do pagamento dos juros. Não pedi indenização. Porque eu sei que a indenização tem que ser discutida na vara de interesses difusos e coletivos. Tá? Na Justiça Federal, nós pedimos unicamente a suspensão dos juros, foi uma tentativa que nós fizemos. Do próprio juiz federal dizer, não, se a associação está denunciando que tem alguma coisa irregular, vamos manter esse dinheiro aqui. Essa foi a tentativa que nós fizemos. Não deu certo. E o juiz disse lá, quem tem que apreciar tudo isso é lá o juiz estadual. Tá? Então, na ação da associação aqui na Justiça Estadual, nós pedimos o bloqueio e nós pedimos a indenização da primeira parcela e da segunda, caso não fosse paga, né, aos aposentados. E de fato não foi. Os aposentados estão recebendo sua parte principal, né, com os juros da ação. Os juros contabilizados desde o acordo até hoje, março de 2022 até hoje, esses juros estão sendo pagos novamente aos professores admitidos a partir de janeiro de 2007. Tá certo? Então, a ação judicial nós vamos recorrer.
Nós solicitamos que os ativos, os aposentados, assinem o abaixo-assinado, para a gente ter um volume de assinaturas, para que a gente tenha força em permanecer brigando por essa causa e a gente tenha essa argumentação de uma grande insatisfação e solicitar um assento, né, nesta comissão. É uma comissão que só decide contra professores, né? Impressionante como as decisões dessa comissão são sempre contra professores. É pagamento errado em relação à jornada de trabalho. Uma outra coisa que vocês precisam ter ciência, não está sendo pago o 13º em relação ao Fundef, tá? Eles estão contabilizando 92 meses nesse período de maio de 99 a dezembro de 2006, mas só que são 100 meses. 100 meses. 100. Por quê? Porque os 13º não estão sendo incluídos. Por isso que eles dizem que só são 92 meses. Isso a gente tem questionado também, tá? O 13º sempre foi pago com o dinheiro do Fundef, assim como é pago com o dinheiro do Fundeb. Então, por que na hora que vem a indenização, o 13º é deixado de lado? Está errado. Então, o município está errando, pagando o professor que é de 24 horas, eles estão pagando 20 horas. Eles não estão pagando o 13º salário. Então, é uma série de coisas que vem acontecendo em função da falta de diálogo do município de São Luís, um diálogo sério, um diálogo claro com a categoria e as instituições que a representam. A associação solicitou assento nessa comissão, mas nunca foi chamada para nenhuma reunião. E está lá o protocolo da solicitação feita, né? Esse abaixo-assinado pode ajudar a gente a conseguir esse assento que a gente vem já solicitando há algum tempo. E contribuir para que os pagamentos sejam. A gente não vai lá para criar confusão, não. A gente vai lá trazendo conhecimento. A gente percebe que está faltando conhecimento da matéria, né? Para que esses pagamentos sejam feitos de forma correta e evitem ações judiciais. Porque na hora que o professor é lesado, ele tem que ir para o judiciário pedir a indenização devida. Tá certo? Então, professores, permaneçam na mobilização. Eu vou continuar conversando com a professora Antônia Carla, professora muito legal, está fazendo um trabalho muito especial de mobilização dos ativos, né? A gente vai continuar em conversa, porque a gente precisa também encontrar um meio de patrocinar o nosso trabalho. Isso é uma coisa que eu deixei bem claro. O trabalho da associação a gente vai continuar acompanhando, os aposentados, né? Essa luta também agora vai ser dos ativos. E os ativos, eu expliquei isso para a professora Antônia Carla. Os ativos podem escolher qualquer advogado, né? Isso me foi questionado. Mas, Antônio Carlos, é o teu escritório que vai... Eu digo, professor, isso é uma escolha de cada professor. Cada professor escolhe o advogado que ele confia, tá? O nosso escritório já está com um patrocínio da Ação dos Aposentados, porque nós temos um contrato com a Associação dos Aposentados. E aí nós já temos o patrocínio da Ação dos Aposentados e nós vamos permanecer nesta ação. O grupo de vocês pode também contratar um escritório de advocacia, que pode ser o meu, pode ser outro escritório, pode ser o sindicato, se o sindicato resolver pegar a demanda, tá bom? Mas vocês precisam, os ativos precisam tomar uma providência. A providência administrativa já está sendo encaminhada e vocês precisam tomar uma providência. Então a professora Antônia Carla vai ficar em contato comigo. Caso seja do interesse contratar o nosso escritório, a gente marca uma reunião e volta a conversar, para que a gente acompanhe essa demanda, essa tramitação em relação ao abaixo-assinado e qualquer outra reunião que seja necessária a nossa presença para discutir essa matéria. A professora Antônia Carla pediu que eu protocolasse o abaixo-assinado também no Ministério Público e na Câmara Municipal, para o conhecimento dos vereadores e o conhecimento do Ministério Público da Educação. Nós vamos providenciar isto na próxima semana. Por quê? Porque eu quero que esse abaixo-assinado tenha mais volume. Tá? Já está com 800 e poucas assinaturas. Eu acredito que durante essa semana, o final de semana, vocês consigam chegar a mais de 1.000 assinaturas.
E aí nós vamos ter aí, né, um número considerável de professores insatisfeitos. E as pessoas vão ter que ouvir. As pessoas vão ter que dar voz a esses professores, porque se não fosse algo tão impactante para a categoria, nós não teríamos essa adesão toda ao abaixo-assinado. Tá certo? Então ficamos aqui. O recurso vai ser dado entrada na ação dos aposentados. Nós iremos acompanhar o desenrolar desse abaixo-assinado e a gente fica aguardando uma decisão do grupo de vocês ativos, né, acerca do encaminhamento que vocês querem dar. Tá bom? Isso é uma decisão de vocês. Que vocês façam a reunião. Você já tem um grupo montado, né, um grupo volumoso. Vocês têm que tomar essa decisão. No mais, a gente vai se comunicando através dos nossos vídeos. Tá certo? A gente sempre lembrando para vocês darem aqui o like no vídeo para ajudar a gente nessa divulgação. Vocês também se inscrevam no canal da Araújo Ferreira Advogados Associados. A gente está transmitindo esses vídeos do Fundef com mais regularidade para vocês terem o acompanhamento. Porque na hora que você se inscreve aqui no sininho, você recebe automaticamente o vídeo que a gente está lançando. Tá certo? E a gente fica aqui e próxima semana a gente traz mais notícias. Bom feriado a todos, é um feriado grande. A gente está gravando hoje aqui da nossa casa, né? Porque a gente acabou de chegar da luta e aí a gente está gravando aqui no terraço, tá bom? Mas a próxima gravação vai ser lá no escritório mesmo. Até logo, gente. Um grande abraço.